Aleluia, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Você faz parte de tudo isso, gente. Você pode repetir algo comigo e fala assim: eu faço parte. Isso mesmo, você faz parte de tudo isso, gente. Eu fiz questão de passar esse vídeo aqui para que a gente pudesse ver mesmo e ter ideia da imensidão do que é o nosso ministério. E sabe, como eu disse, repito, você faz parte de tudo isso. Muito obrigado, grupo de louvor. Vocês são top, em nome de Jesus. Você está pronto? Nós vamos conversar um pouquinho agora a respeito da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho expectativas para esse domingo, porque a gente teve lá em Campina Grande, né? Uma reunião de pastores e diretores, e eu creio que vai chegar o tempo também que outras pessoas dessa igreja aqui vai estar lá com a gente também, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? E sabe, o meu coração se enche de alegria, porque quanto mais perto da liderança do ministério, quanto mais perto a gente fica, não, existe maior gratidão e maior honra e maior respeito no nosso coração. Nós somos um ministério, eu vou te dizer, o que a gente prega no púlpito, a gente vive fora dele. Eu tenho visto isso na vida de ministros, na vida da nossa liderança, então, eu não sei quanto a você, mas eu já vi gente assim, machucada com igreja, machucadas com lideranças, mas não é porque algumas pessoas erraram que todos são errados. Pouco amém, mas eu creio em nome de Jesus que a gente vai ser liberto de religiosidade, de coisas que ficam às vezes prendendo a nossa mentalidade a respeito do que Deus pensa sobre igreja, instituição que Ele criou, a igreja é o corpo de Cristo, sobre família, outra instituição que foi Deus quem criou. Então, hoje em nome de Jesus nós vamos conversar um pouquinho a respeito da unção de Deus, para que você venha entender até o porquê eu fiz tanta questão de estar lá naquele lugar e faço questão de estar lá todo ano em nome de Jesus Cristo. Eu sei que existe uma unção coletiva, uma unção disponível para aquele ambiente e eu não podia estar de fora. E eu sei que a gente pode trazer o que está, essa visão que tem aumentado, crescido, e existe mesmo uma visão de aumento nesse lugar, nesse ambiente. E eu quero que você creia nisso, que honrar essa visão vai trazer aumento sobre a sua vida. Domingo passado a gente falou aqui a respeito de coisas chegando, a respeito de troca de carro. Essa semana eu recebi a notícia que o Marcelo trocou de carro, o seu César também já comprou um carro. Quantos sabe que o seu vai chegar também, Marco? O da Cris e de outros. Quem está crendo para carro novo aqui, em nome de Jesus Cristo? Essa unção está disponível. Existe uma unção de aumento, de provisão. Essa visão, gente, a gente precisa entender isso. Ela é carregada, junto com essa visão, tem suprimentos e provisão. E quando a gente honra essa visão, é esse tipo de coisa que chega para a nossa vida também. E a gente vai entender um pouquinho a respeito disso hoje. Mas eu quero ler de novo o que eu li hoje de manhã na igreja lá em Guaratinguetá. Mas eu faço questão de ler aqui para vocês também, para que a gente venha entender algumas coisas. E até para a gente, como foi a tônica dessa reunião lá, né, de estar sintonizado com a palavra da fé. Então entenda isso, Rafa Marques leu isso aqui lá, e ele pegou esse texto de Edilson de Lira, e eu faço das palavras dele como se fossem nossas essas palavras. Diz assim: muitos ministérios são admirados à distância, famosos nas redes, eloquentes nos palcos, aclamados nos eventos. Mas nem todos manteriam a mesma admiração se fossem vistos de perto. A verdade é que a distância embeleza o que a proximidade revela. Alguns impressionam de longe, mas nos bastidores não sustentam o mesmo brilho. Nós temos o privilégio de estar perto da liderança do Verbo da Vida. Podemos dizer sem exagero, quanto mais perto eu ando, mais aumenta a minha honra, gratidão e alegria em fazer parte. Porque o que se vê no púlpito é real nos bastidores. Integridade, coração para servir, unidade e amor, edificação de pessoas e vida de fé. Não troque a profundidade de uma caminhada real pela ilusão de uma influência distante. A proximidade não diminui a admiração, reforça, porque a honra de verdade nasce no bastidor. Aleluia! Por isso eu faço sempre questão de estar naquele lugar, a gente vê a simplicidade das pessoas. Quem que já foi lá em Guará quando o Bispo Guto teve, a gente vê a simplicidade daquele homem quando vê, né, o toda terça. A gente faz questão de
de colocar lá no grupo mesmo, né, o link das ministrações do Toda Terça, para que a gente esteja mesmo conectado com essa visão, conectado mesmo com o que Deus está dizendo, porque o que está sobre o cabeça é o que vai cair sobre o corpo. Se essa visão tem dado certo ao redor do mundo e tem sido uma visão de aumento, com certeza isso vai acontecer na nossa igreja e tem acontecido na sua vida pessoal. Eu não tenho dúvidas disso. Por isso eu sempre quero colocar no lugar de honra o ministério, o chamado, aquilo que foi colocado da parte de Deus na nossa mão, sempre num lugar de honra, porque às vezes acontece, gente, de as pessoas serem chamadas para uma posição, para um lugar, e no início elas se sentem honradas, dependendo do ambiente que vai, não sabe onde põe a mão, como que fica, como que se comporta, e fala, meu Deus, que honra, agora eu faço parte do ministério, fui chamado para o diaconato, fui colocado no grupo do louvor, meu Deus, que honra, um lugar de excelência, esse ambiente favorável, mas o tempo pode passar e faz com que aquela posição se torne familiar e a gente tira do lugar de honra, que nunca deveria ter tirado, aquele lugar que foi colocado na nossa mão. Aquele chamado que foi colocado na nossa mão. Por isso eu sempre faço questão de estar lá, porque eu sei que existe uma unção coletiva disponível para o nosso aumento e o nosso crescimento. Eu também eu sei certinho, de verdade, quando a gente falou, me permita usar o Marcelo como exemplo, a Beatriz também, né? Mas assim eles receberam, né, um carro novo essa semana, e eu sei, eu estou falando deles, mas eu poderia falar de qualquer um aqui. Eu lembro como você chegou. Aleluia. Primeiro começa, depois melhora, né? Aquela conversa, isso é uma verdade, de verdade. Mas eu vou falar até de mim, eu sei também como eu cheguei. Sei também que eu cheguei desacreditado de muitas coisas, e eu saí de onde eu saí, não foi porque eu briguei lá no ministério, foi porque a gente não tinha nada, pelo contrário. Eu só vim para esse lugar por causa da palavra. O alimento, o pasto que eu precisava estava aqui. E isso eu tenho desfrutado desse aumento de provisão na minha vida, e eu sei de onde Deus te tirou, gente. Eu sei também de onde Ele me tirou. E eu sei que talvez você, olhando para trás, para o ambiente, o lugar onde você estava, você consegue ver aumento, crescimento, favor. Muita coisa chegou para a sua vida também. Mas eu não quero que esse platô, se é assim eu posso dizer, se torne o seu limite. Quanto sabe que Deus tem mais? Então não fica assim acomodado com esse lugar, tipo, meu Deus, eu conquistei algumas coisas até aqui, para mim tá bom. E eu vou te dizer, não tá bom. Tá bom, tá bom, mas existe ainda a agradável e a perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2 diz que se eu renovar minha mente pela palavra, eu vou experimentar a boa. Mas existe também a agradável e a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Então eu te encorajo a não parar, mas ficar conectado mesmo com a visão. Tá comigo? Aleluia. E falando a respeito disso, né, eu sei que talvez a gente já ouviu esse termo, né, a unção, o ungido, essas coisas, e hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, mas só para a gente ter uma ideia do que a unção pode fazer. Davi foi ungido rei, e o fato dele ter ungido rei, mesmo já existindo um rei lá no trono, aquela unção que veio sobre a vida dele poderia colocar ele naquela posição de rei. Agora, ao passo que Saul, tendo a coroa, mas já tinha perdido a unção, ele veio perder a coroa. Gostaria que você refletisse a respeito disso. Que a unção pode te levar a lugares aonde você não imagina que iria. A unção pode te dar acesso a coisas que você nem imaginaria possuir na sua vida. Então, quando eu falo a respeito dessa unção de crescimento, de aumento, eu me lembro também domingo passado, quando a gente liberou aqui. Quantos creem que carro novo está chegando? O Marcelo saiu de lá onde ele está, deu uma carreira aqui na igreja, e às vezes a gente pensa, meu Deus, para que isso? Que bobeira, fico querendo se amostrar. Mas quando a gente honra a unção, a gente recebe da unção. Aleluia. É da unção que você honra, que você recebe. Não é da que você assiste ou observa. Então veio até a igreja, parabéns, cumpriu uma parte. Agora, vir à igreja é uma coisa, se tornar participante do culto é outra. Aleluia. E às vezes, eu não sei quanto a você, mas pelo menos em casa, às vezes acontecia isso. Eu estava com vontade de comer um lanche, por exemplo, e eu falava, né, para minha esposa, eu estou com vontade, estou com fome para um lanche. Você quer? Ah, não quero. Já sabe o que vai acontecer, né? Já sabe, você tem, né? Você tem uma dessa em casa, né? E aí quando chega o lanche, a pessoa olha e fala, tá tão bonito o seu lanche.
Me dá um pedaço. E aí a minha fome, que era de um lanche, de repente ela se vê privada, aleluia, de se tornar saciada. Porque alguém que teve a oportunidade no início de desejar e receber, escolheu não se mover e agora fica desejando o que o outro tem. Então, se eu fosse você, aleluia, eu honrava a unção que você faz parte. Aleluia. Porque existe gratidão no nosso coração, eu sei disso, mas não é possível que essa gratidão que está no nosso coração, ela não venha a ser expressada pela nossa boca e não alcance os nossos pés, para que quando for pedido para que a gente venha a celebrar, a gente venha a celebrar de fato. Aleluia. Quantos estão entendendo até aqui? Aham, que coisa boa. Agora, outra coisa que eu aprendi também, talvez você já está aqui nesse lugar há 6 anos e ouviu já eu falar a respeito da unção, talvez alguns até possam pensar, eu acredito que não, em nome de Jesus, mas, né? Ele vai falar talvez os mesmos exemplos, as mesmas coisas, meu Deus do céu. Mas deixa eu te dizer, eu descobri, na verdade, né, que a Polícia Rodoviária Federal diz que os maiores acidentes acontecem perto da residência das pessoas. Por que isso? Porque é um ambiente familiar e é onde eles perdem a atenção. Aleluia. Então, se eu fosse você, mesmo que você já tenha ouvido isso há 6 anos nesse lugar, liga suas antenas espirituais. Aleluia, para que nenhum acidente aconteça. Porque coisas vão ser liberadas da parte de Deus hoje. Se você honrar essa unção, você vai sair daqui abastecido em nome de Jesus. Amém? Então, abra comigo no livro de 1 Reis, no capítulo 18 e no verso 41. Aleluia. Diz lá o texto, diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Aleluia. Eu sei que a continuação desse texto, a gente sabe que é aquele contexto lá, né, que o profeta estava lá com o menino e disse assim: vai lá ver se vai acontecer alguma coisa. E aí o menino foi, voltou e disse: não estou vendo nada. E aí isso se repetiu por 6 vezes, ele não viu nada. Até que na sétima vez, o menino disse: pastor, você está falando aí de galardões e recompensas, eu estou vendo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Agora, não é interessante que o profeta, ele antes do menino ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele já ouviu o som de abundante chuva? Deixa eu te dizer, a unção, ela emite um som que somente os ouvidos da fé são capazes de ouvir. Aleluia. Quantos estão aqui? A unção, ela vai fazer com que a gente escute coisas que só quem é da fé vai escutar. Por isso quem é da fé consegue dançar uma música que não está sendo tocada. Por isso aqueles da fé conseguem se alegrar com coisas que ainda não viram. Porque para os outros, alguns ainda estão apegados talvez, e parabéns por isso. Há uma pequena nuvem, mas ainda é alguma coisa física. Mas bom mesmo seria se a gente dançasse antes de ver. Agora, o que acontece depois, a gente sabe que eu vou ler o verso 44, presta atenção nisso aqui, do 1 Reis 18, 44 ao 46. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Aleluia. O que tem a ver isso, pastor? Deixa eu te dizer. Apronta as suas coisas. Alarga a sua tenda, porque vai aumentar, vai crescer, vai prosperar. E alargar as tendas é aqui primeiro na mente, da gente renovar a nossa mente para entender que Deus está fazendo. Quando ele disse assim, a mão do Senhor veio sobre Elias, eu quero que você entenda algo sobre a unção. Falando a respeito da unção, a unção de Deus, ela no Velho Testamento, ela só vinha sobre 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. A unção de Deus, ela não vinha sobre qualquer um, somente sobre esses 3: reis, sacerdotes e profetas.
E essa unção hoje, na nova aliança, ela não vem somente sobre a nossa vida, mas ela habita dentro. Por isso a nova aliança é uma aliança superior com superiores promessas. Porque agora a unção ela não vem somente sobre nós para a realização de algo, mas a unção habita dentro. E é sobre todos que nasceram de novo. Você precisa entender isso, que a unção não está só sobre o pastor, sobre alguém que exerce algum cargo na igreja, mas a unção está disponível para todos nessa igreja que nasceram de novo. E agora, eu quero que você entenda que quando ele saiu correndo de um lugar para o outro, essa distância que ele percorreu foi uma distância de 25 quilômetros. Eu acho que o único que conseguiria correr aqui naturalmente 25 quilômetros direto, sem parar, era o Paulo. Porque dependendo de alguns que a gente vê numa carreira na igreja, a voz já está com a língua de fora aqui, né? Aleluia. Imagina Deus dizer para você assim: ei, aparelha suas coisas aí e sai correndo. Enquanto a gente está pensando em calçar o tênis, o Paulo já está lá na primeira rotatória. Aleluia. Mas a unção. Aleluia. E eu anotei uma frase que diz assim: quando Deus te envia, Ele sabe o que naturalmente te falta, mas Ele pode sobrenaturalmente te suprir. Aleluia. E é só a unção que tem essa capacidade de promover a nossa vida com maior velocidade e maior rapidez. Por isso eu digo em nome de Jesus Cristo, se você pensa que não vai dar certo na vida, você está na igreja errada. Porque nós estamos em um ambiente de favorecimento, de coisas novas chegando para a nossa vida. O pastor José Roberto disse hoje de manhã, foi liberado sobre a nossa vida lá em Campina Grande, cheiro de coisas novas. Aleluia. Eu vou te dizer, eu vou trocar de carro também. Aleluia. Aleluia. Pastor, como é que vai ser? Nem estou preocupado como é que vai ser. Mas vocês também trocaram? Aleluia. Então, aleluia. E na verdade eu não vou nem só trocar, eu vou ter 2. Porque antes de eu vir para a igreja, antes de eu ser pastor, eu tinha 2, por que agora eu não posso? Aleluia. Deixa eu te dizer, você concordando ou não, isso vai chegar. O livro de Hebreus, no capítulo 3, diz: e daí, se alguns não creram? Aleluia. Isso muda alguma coisa? Muda a fidelidade de Deus? Mas nunca. Eu vou ficar com a palavra da fé, porque eu sei que já deu certo em nome de Jesus Cristo. Agora, você precisa entender algo sobre a unção. Para a gente desfrutar dessas coisas, é claro que tem um preço a ser pago. Eu não estou falando de obras, porque a salvação é pela graça. Não existe nada que a gente faça que pagaria o que Jesus fez na cruz. Mas existe um preço para que essa unção venha aumentar, essa unção de Deus venha aumentar em nossa vida. E o preço a ser pago é crer naquilo que Deus está falando. É a gente se mover na unção que está disponível. Pode ver, às vezes a gente fala nesse lugar, rapaz, a gente precisa rir. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. Daí você precisa fazer o quê? Você já tomou seu remedinho hoje? Os 3 comprimidinhos? Às vezes não. Às vezes a gente não esquece de tomar o remédio, mas fica com a tristeza. Fala, pastor, eu não estou a fim de me alegrar. Já vem você com esse negócio de rir de novo. Mas a Bíblia diz, gente, é a alegria do Senhor que é a força, não é a tristeza. E você percebe que para ficar triste, ninguém precisa te ensinar, você fica sozinho? Ou alguém te ensinou como é que fica triste? Mas para ficar feliz, para ficar alegre, às vezes a gente precisa de alguém encorajando a gente. Vai, rapaz, começa a rir aí. Mas não estou afim não. Eu me lembro quando a gente estava aqui, eu acho que foi quando a gente estava construindo o palco aqui, que não tinha nada. Eu não sei se o Marco deu uma martelada no dedo, ou cortou o dedo na maquita, não foi um negócio assim? Aí daquele negócio, deu aquele negócio de sangue. Eu falei, epa, fala 3 versículos, aleluia. Vai, 3 versículos agora, rápido. Porque a primeira coisa que sobe às vezes, né? Eu não estou dizendo que foi o caso dele, mas às vezes é... Aí, em nome de Jesus, que a unção de Zacarias venha sobre ele agora e ele fique mudo. Aleluia. Que é melhor ficar mudo do que falar besteira. Vocês estão entendendo alguma coisa aqui? Mas eu preciso fluir nessa unção e saber que ela está disponível. Então, o que eu faço? Para a gente fluir na unção, gente, é como andar de metrô. Você pega aquele... tipo um cartãozinho, não sei se você já teve essa oportunidade de andar de metrô lá em São Paulo, e você passa por uma catraca. Depois que você passou por ela, você pode escolher para onde você vai. E depois que você escolhe, quando o metrô para, só você tem que crer para dar o primeiro passo, que a porta dele vai se abrir automaticamente.
Primeira coisa para a gente desfrutar da unção é dar o primeiro passo e entrar. E quando a gente está dentro do metrô, ele nos leva em maior velocidade, sem a gente fazer esforço. Agora, o que é interessante, quando a gente está dentro do metrô, a gente pode estar passando por uma estação, mas ali dentro, Deus já está anunciando a próxima. Como vocês estão me entendendo? A gente está ali dentro, mas Deus já está falando, a próxima estação é tal. E é você que decide se vai descer ou não. Aleluia. Quantos creem em aumento? Quantos creem que vai chegar o ar-condicionado novo, em nome de Jesus, o telhado da lateral, a obra lá no fundo, em nome de Jesus? Eu creio em aumento, eu creio em provisão. Deixa eu falar alguma coisa sobre a unção. A unção representa o Espírito Santo em ação, capacitando alguém para alguma coisa. E não é uma experiência avulsa. Aleluia. A unção é o Espírito Santo em ação. O Espírito Santo, gente, é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E não é menos importante porque ele é a terceira pessoa, mas é uma pessoa. O Espírito Santo não é um vento, não é uma pomba, e também não é o Gasparzinho, fantasminha camarada. Amém? Aleluia. Sim, ele é representado às vezes por um vento, pelo fogo, também pela pomba, não tem problema existir essa representação, mas nós não limitamos ele somente a essa existência. Quantos estão aqui comigo? Mas a unção é o Espírito Santo em ação e nos capacitando para algo, e não é uma experiência avulsa, mas é uma capacitação que vai perdurar para tempos. Aleluia. Às vezes a gente não pode viver igual o hino do São Paulo. As tuas glórias vêm do passado. Eu posso falar porque eu sou São Paulino, aleluia, eu creio para mais também, essa unção alcançando os pés daqueles homens, né, aleluia. Mas o que eu quero dizer é que às vezes tem crente que vive com uma galeria de troféu do passado e fala, antigamente eu falava em línguas, antigamente eu me movi. Sabe, pastor, uma vez eu fui usado. Dá a impressão que uma vez, quando na verdade Deus promete que a gente pode ser usado e usufruir dessas coisas todos os dias. Não, uma vez Deus me tomou. Oxe, hoje não. O que aconteceu? Aleluia. Sabe? Como a unção, ela é o Espírito Santo em ação e é uma capacidade para algo, é como se alguém ingressasse num trabalho novo, numa fábrica, por exemplo. O cara vai trabalhar aqui nessa fábrica do lado, aqui, a Gerdau. E aí ele passa por um treinamento para operar certa máquina. E aquele treinamento não é para ele operar só naquele dia, mas é para a continuidade daquele serviço que ele vai fazer. E isso é para isso que a unção vem na nossa vida, para que a gente venha a ser capacitado para algo e também para a realização daquilo. É como um médico também. Quando o médico estuda medicina, ele não está estudando medicina para exercer somente uma vez, mas a vida dele vai carregar a medicina. Na verdade, ele faz até um juramento de que ele não pode ver alguém passando necessidade e não ajudar. Eu não sei nem como é que é esse juramento, nem imagino, eu sei que tem. Quantos estão entendendo aqui? Então, se você carrega algo divino, você tem o comprometimento de ajudar pessoas. E essa unção que Deus te ungiu é para ajudar pessoas. O livro de 1 Samuel, no capítulo 10, no verso 6. Quem está entendendo alguma coisa até aqui? Aleluia. Diz, 1 Samuel 10, 6, diz, o Espírito do Senhor se apossará de ti, aleluia, e profetizarás, e com eles, e tu serás mudado em outro homem. Aleluia. Olha o que a unção pode fazer. A unção, ela pode nos transformar em outra pessoa. Eu creio em nome de Jesus Cristo que você vai ficar irreconhecível. Aleluia, irreconhecível. Seu rosto está mudado, sua roupa está mudada, coisas novas chegando para a sua vida. Sabe, o comportamento muda. Eu creio que até quem falava palavrão nunca mais vai falar em nome de Jesus. Aleluia. Você vai ficar incomodado agora em nome de Jesus se alguma coisa estiver fora do lugar. E quando eu digo fora do lugar, eu não estou falando de uma gaveta desarrumada, não somente. Eu estou falando de algo assim, no sentido de entender talvez que doença não faz parte de você e você não se aquieta enquanto aquilo não sair.
Rapaz, o que eu preciso fazer? É dançar? Então eu vou dançar, pastor. Mas, pastor, eu dancei e não saiu ainda, não funcionou. Talvez você dançou pouco ainda. Talvez tudo que a gente precisa é dançar um pouco mais. Rir um pouco mais. Aleluia. Quantos estão me entendendo? Essa palavra aqui que diz o Espírito do Senhor se apossará de ti, essa palavra apossar é tissaliar, que significa avançar, prosperar, progredir, obter sucesso, conduzir a um bom resultado. O Espírito de Deus está sobre nós e em nós para nos conduzir a bons resultados. Você é ungido. Aleluia. Você pode repetir algo comigo? Fala assim, eu sou ungido. A versão viva desse texto de 1 Samuel 10,6 diz assim: neste momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você e você profetizará com eles e se sentirá uma pessoa diferente e agirá como se você fosse uma pessoa diferente. Aleluia! Talvez você mesmo vai começar a falar coisas inspiradas, porque quando fala vai profetizar, eu não estou falando só que você vai sair, andaravassouvias. Né? Às vezes eu sei, porque a gente às vezes quando passa um profeta, né? Aleluia. Sabe aqueles profetão mesmo das antigas, profeta raiz? Aleluia. Quando vem assim, né? Talvez eu sei que quem nunca. Não precisa levantar a mão, né? Mas quem está com a vida errada, se passa talvez um profetão da raiz, ou uma tia do coque, sei lá, algumas coisas que você imagina que vai revelar alguma coisa, você já, meu Deus, deixa eu alinhar meu coração aqui agora, Senhor, eu peço perdão, e aí eu me conserto, porque... Ou então, às vezes a gente chega na igreja e fica com essa expectativa de que alguém um dia vai profetizar para a minha vida e vai dizer, assim diz o Senhor, aleluia. Porque às vezes a gente classifica que é profecia só quando vem embrulhada nesse pacote, assim diz o Senhor. Mas na verdade, deixa eu definir para você o que é profecia. Pastor, o que é uma profecia? Profecia é toda expressão vocal inspirada pelo Espírito. Ela não precisa vir embrulhada nesse pacote, assim diz o Senhor. Uma ministração inspirada pelo Espírito é uma profecia. A palavra é uma profecia. 1 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito e útil para o ensino, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, aleluia, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então pode ser que hoje a gente esteja recebendo, talvez, pastor, você está falando algumas coisas para me animar? Pode ser que sim, mas pode ser que eu esteja sendo inspirado pelo Espírito. Eu só não disse assim diz o Senhor. Mas eu não imaginei que uma profecia podia vir de um terno xadrez, mas pode ser que venha. Aleluia. Quantos estão entendendo alguma coisa até aqui? Pensando que a unção vem para, Atos 10:38 diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja, Deus ungiu a Jesus para a realização de algo. Esse texto que a gente leu agora, Gálatas 5:1, diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Entenda algo, Cristo, essa palavra Cristo, ela não é o sobrenome de Jesus. Essa palavra Cristo significa o ungido, o Messias. Então, quando a Bíblia diz em Gálatas 5:1 que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, quem nos libertou foi a unção. Foi o homem Jesus ungido, não foi somente o homem. Porque o homem Jesus sem a unção seria somente mais um homem. Por isso a Bíblia diz em Atos 10:38, o Espírito do Senhor, como Deus ungiu a Jesus. E essa mesma unção que ungiu Jesus e o capacitou para algo, também nos ungiu para a capacitação de algo. Aleluia, quantos estão me entendendo? Isaías 61 e o verso 1 diz assim, e essa profecia de Isaías, Jesus depois lê, e no livro de Lucas, falando a respeito dele mesmo, diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aleluia. Aleluia. Quantos estão me entendendo? Lembra o Espírito Santo? A unção é o Espírito Santo em ação.
É nos capacitando. Aqui é o profeta Isaías, na velha aliança, falando de uma unção que vinha sobre, capacitando para algo. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Entenda isso. Para pregar boas novas, para falar o que a palavra de Deus diz, eu preciso da unção. Se for para falar notícia ruim, eu não preciso da unção. Olha que silêncio. Eu imagino que você esteja pensando a respeito disso. Para vir no púlpito. Às vezes as pessoas vêm para a igreja carregadas, cheias de problema, pensando na vida, Ronaldo, como que vai ser, cantando talvez uma canção, né? Como será amanhã? Preocupado demais, aleluia, como que vai ser? E aí você precisa da unção para libertar essas pessoas. Para dizer para elas que Romanos 1,16 é uma verdade, que o Evangelho é o poder de Deus. Mas não é para todo mundo, é para todo aquele que nele crê. Por isso o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus disse, e me ungiu para pregar boas novas, porque eu vou precisar do Espírito Santo, eu vou precisar do auxílio, eu vou precisar da unção, para poder dizer: Deus é bom, vai funcionar, não vai faltar, Deus está contigo todos os dias, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Como eu disse, você precisa aprender a andar em felicidade e alegria, a alegria do Espírito, porque é para isso que a unção está. A gente vai ver que ela veio para nos ensinar a respeito de todas as coisas, porque sem ela eu só vou aprender o que o mundo ensina. Quantos estão me entendendo até aqui? Aleluia! A unção é mais valiosa que tudo, gente. Como eu disse e repito, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo significa o ungido, o Messias. O livro de Filipenses, no capítulo 3 e no verso 7, diz assim, Paulo falando: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo, ou por causa da unção. Aleluia. Entende? Porque Paulo disse: rapaz, eu deixo tudo de lado por causa da unção. Eu deixo tudo de lado por causa da unção. Vale mais que tudo para mim. Como eu disse, eu não vim de outro lugar aqui porque a gente brigou lá na igreja onde a gente estava. Pelo contrário, eu vim por causa da palavra. Na época foi difícil porque a gente teve que deixar um monte de amigo que a gente tinha lá e a gente veio para o Verbo da Vida sabendo que não tinha cargo nenhum. Eu vou sentar e vou ouvir e sem problema nenhum, até porque eu não queria mesmo fazer nada. Estava tão bom só sentar e ouvir, gente, que eu não queria pôr a mão em nada mesmo. Mesmo tendo assim cargos, títulos e ocupações no outro lugar. Mas eu deixei tudo para sentar e ouvir a palavra da fé, que me libertou. E graças a Deus por essa palavra. Por isso que eu honro essa visão. Porque mesmo antes, quando a gente tinha as lojas lá em Guará, dinheiro entrando todo dia, fazendo um monte de coisa, ainda assim eu errava, porque não sabia como ser guiado pelo Espírito. Então de repente vem lá o pastor José Roberto, homem de São Paulo. Eu sei, eu desconfiava dele mesmo, confesso. E ele sabe disso. Mas que esse cara aí vem de São Paulo falando um negócio, um monte de coisa boa, aleluia, eu estou gostando. Mas vai que, né, sei lá. E aí, até que eu decidi, eu falei: não, eu preciso dessa palavra. E hoje, eu fechei as lojas, fui trabalhar lá na igreja, ganhei muito menos do que eu ganhava e desfruto de muito mais coisas que antes. Agora, não fala para mim que não é a unção disponível, é uma unção de aumento de coisas. E por isso que eu digo, se quando eu estava lá, não tendo consciência das coisas, eu tinha 2 carros, por que agora eu não posso? Aleluia. E eu não estou pensando no caixa da igreja, não, de verdade. Como eu disse, eu não ganho salário da igreja. Porque Cristo, a unção é a minha fonte. Por isso nada nunca vai faltar. A gente precisa aprender a crer em Deus e não no salário. Aleluia. Quantos estão entendendo até aqui? Deixa eu dar uma definição de unção para você também. Unção é empoderamento para realizar. Atos 1:8 diz assim. Aleluia. O que diz Atos 1:8? Põe aí para mim, por favor. Mas recebereis poder. Pronto, lembrei. Aleluia. Graças a Deus pela unção, né? Que nos faz lembrar de todas as coisas. Então, uma das coisas que
A unção deixa eu definir para você, empoderamento para realizar. A unção te empodera. A unção te empodera para realizar algo. Outra definição, eu já disse, mas eu preciso falar de novo. A unção é o Espírito Santo em ação. A igreja precisa do Espírito Santo em ação, gente. A gente precisa desejar os dons que se manifestem em nosso meio. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, a manifestação dos dons, que tem um fim proveitoso, a Bíblia diz. A igreja, sem o Espírito Santo, sem essas manifestações, ela vira um clube social. Só um lugar onde as pessoas vêm para conversar, confraternizar um pouco e talvez pensar o que vai comer depois no final do culto. Isso é lícito, é maravilhoso, é muito bom ter comunhão. Mas, de fato, a gente precisa da operação do Espírito Santo no nosso meio. Amém? Eu estou ensinando um pouco a respeito da unção, para que quando a gente venha se mover no final, para que a gente venha correr com consciência. E saber o motivo por que nós estamos correndo. E talvez explicar para outros por que eles correm. Eu sei porque eu também fiquei com essa dúvida quando eu cheguei no Verbo da Vida. Até porque, para mim, receber... E eu não estou aqui de forma alguma menosprezando ou diminuindo outras denominações. Por favor, me entenda, gente. Eu sei que o melhor lugar para um crente estar é na igreja. Seja com muita revelação da palavra ou pouca. É o melhor lugar que um crente, uma pessoa nascida de novo, tem que estar na igreja. Mas eu sei que assim como a escola, existem níveis, existem lugares que a gente vai e a palavra se descortina, revelação. E quando eu digo revelação, eu não estou dizendo de novo, assim diz o Senhor. Eu estou dizendo de revelação, de aquilo se tornar rema para você, se tornar uma verdade para você. Como eu disse outras vezes e repito, a palavra de Deus é uma verdade. Para alguns, Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é só um texto poético e bonito das Escrituras. Para outros, é rema, é verdade. Realmente, o Senhor é o pastor dele e nada falta. Você está me entendendo? O dia que isso for verdade para todos os crentes, ninguém vai ter problema com dízimo. Sabe por que alguns têm problema com dízimo? Porque Salmo 23:1 não é uma verdade para ele. Porque ele acredita mais no 10% que ele segura do que no Deus que pode deixar que nada falte para ele. Vamos lá. Como eu disse, a unção é uma capacitação divina. Amém? Então, eu vou te dar um exemplo. Músicos fazendo coisas naturais, operando coisas sobrenaturais. Por exemplo, a gente sabe que a unção, como eu disse aqui, são pessoas naturais fazendo coisas naturais, mas coisas sobrenaturais acontecem. Por que na igreja acontece de uma música ser tocada e pessoas serem curadas? Por causa da unção. Por que nós não ouvimos testemunhos de músicas sendo tocadas e pessoas sendo curadas na balada? Porque não tem a unção. Mas são os mesmos instrumentos, músicas, notas estão sendo tocadas, melodias, e às vezes até harmoniosa. Talvez até melhor ensaiado do que na igreja. E eu não estou dizendo algo sobre Moreira César, eu estou só dando um exemplo de que na igreja, por causa do Espírito Santo em ação, por causa da unção, são pessoas naturais fazendo coisas naturais, mas por causa da unção, o sobrenatural está acontecendo. E é a unção que promove esse tipo de coisa. E eu preciso crer que eu estou em um ambiente favorável para que essas coisas aconteçam. As coisas sem a unção, elas são somente coisas, somente enfeite. Se você pegar, por exemplo, esses aparelhos aqui, ó, que brilha umas luzinhas aqui. Eu esqueci como é que chama, mas tanto faz. Mas você sabe, esse aparelho de iluminação aqui, tá bom? Ele precisa da eletricidade para que aquilo que ele foi criado para fazer venha a funcionar bem. Sem a eletricidade, que aqui representa a unção, ele é só um enfeite. Às vezes, eu penso que o crente sem a unção, ele é só um enfeite dentro da igreja. Mas aquele crente que tem a unção, aleluia, e ele sabe que não vem dele mesmo, mas ele só precisa estar o quê? Conectado, sintonizado
na frequência correta. E eu digo, gente, entenda a estação, a temporada que cada um vive. Não queira você, 110, operar na unção 220, que você vai queimar. Aleluia. Às vezes a gente 110 fica olhando alguém 220 e fala, meu Deus, meu desejo é operar no 220, e vai lá e conecta. Meu Deus, queimou. Claro! Você foi criado às vezes para ser 110, e qual é o problema disso? Só opera, funcione. Deixa o Espírito Santo ser você em você, pelo amor de Deus. A gente pode ver que existem níveis de unção. A unção pode ser aumentada, pode crescer em nossas vidas. Outra definição de unção: pessoas improváveis fazendo coisas impossíveis. Aleluia. E de novo a gente vai falar talvez do músico na igreja. Ele está fazendo algo natural, mas algo sobrenatural está acontecendo. Por isso que a gente não despreza o momento do louvor na igreja. Porque se Davi, na velha aliança, conseguiu expulsar um demônio de Saul só tocando a harpa, imagina hoje na nova aliança, que agora tem violão, bateria, baixo, guitarra, teclado, amplificador, aleluia. O que essa nova aliança, que é uma aliança superior com superiores promessas, não pode fazer? Claro que está operando. Eu preciso crer, como o pastor José Roberto sempre diz lá em Guará, você não precisa esperar o final do culto para receber, você pode receber sua cura no começo, desde que a gente venha honrar essa unção que está disponível, que está acontecendo. Ah, mas pastor, eu nem vou muito com a cara daquele irmão que está tocando. E daí? São pessoas improváveis, realizando coisas impossíveis. Você não precisa ir com a cara dele. Você precisa honrar a unção que ele carrega. Quantos estão comigo? Às vezes a gente deixa de receber da unção porque a gente gostaria que viesse num pacote do que a gente entende como bom. Uma personalidade do que a gente entende que seja legal. Porque está ligado ao seu gosto pessoal. E está tudo bem ter gosto pessoal, mas a unção que a gente precisa, ela nem sempre vai vir num pacote que a gente gosta. E eu vou te dizer algo, vou beber água antes disso, para você não ficar com raiva de mim, pelo amor de Deus, para aqui adoçar as palavras, né? Isso, porque não tem açúcar aqui na água não. Mas, geralmente, a unção que a gente precisa vai estar num pacote que a gente não gosta mesmo. Porque se a gente for ver mesmo, o óleo da unção, aleluia. Pensei que você ia entregar um manto aqui, aleluia. Mas tá bom, aleluia. Tem que dar água para o profeta, né? Porque aquele que dá água para o profeta, de forma alguma vai perder seu galardão, né? Aleluia. O que eu estava falando mesmo? Ah, é a da unção. Vocês ficam brincando. Geralmente vem num pacote diferente do que a gente espera, porque o óleo da unção, se a gente for ver na velha aliança, hoje em dia, às vezes as pessoas querem ungir as pessoas na igreja, quando na verdade a gente já é ungido, Ronaldo. Hoje na nova aliança eu não preciso mais ungir a mão do dizimista e a testa dele quando ele vem aqui, porque a Bíblia diz que nós somos ungidos desde o ventre. E se a gente for usar as coisas que eram da nova aliança para as coisas que eram da velha aliança para a nova, eu devo fazer da maneira como era feita. Às vezes a gente vai lá e compra o galo no supermercado e quer ungir o povo aqui, só porque eu orei no monte e consagrei aquele óleo. Quando sabe que aquele óleo, às vezes nem azeite é óleo composto. Está comigo? Aleluia. E a gente entende que está ungindo, cara. Ele é ungido desde o ventre. Você é ungido desde o ventre. É que eu não tenho tempo para explicar não, mas eu vou falar outro dia depois para você sobre doutrinas básicas. Eu sei que você é sabido de Bíblia. E a Bíblia diz no Novo Testamento que toda doutrina seja estabelecida por boca de 2 ou 3 testemunhas, e a gente só vê uma vez no Novo Testamento o óleo sendo ungido, que é no livro de Tiago. E ainda diz, obrigado Cris, e ainda diz lá que a oração da fé que salva o doente não é nem o óleo. O livro de Tiago, no capítulo 5, diz isso. Se a gente quiser fazer como fazia antigamente, então, a gente precisa usar as mesmas especiarias que eram usadas para fazer o óleo da unção. E o óleo da unção era feito. Algumas das coisas que eram usadas para fazer esse óleo da unção era ervas amargas.
Isso se mostra o quê? Que se eu quero que a unção de Deus cresça na minha vida, algumas coisas vão ser amargas. Um amém, rapaz. Olha que pensa. Porque todo mundo só quer o doce. Deixa eu te dizer, a unção de Deus não cresce na nossa vida só comendo fine, não. Aleluia. Não, então inhume. Lembra aquelas minhoquinhas coloridas? Eles davam isso na Azul, né? Quando a gente voou pela Azul, eles deram uns aviãozinhos de Ume assim. Rapaz, eu vou te dizer, a unção de Deus não cresce só aí, não. A gente precisa de coisas amargas para que a unção de Deus cresça na nossa vida. Quantos estão entendendo? Eu sei que eu já contei isso outra vez, mas eu conto de novo aqui. Meu Deus, já deu tudo isso de hora. Mas tá bom. Uma vez uma pessoa, né, eu li isso no livro do Reagan, achei interessante, que uma pessoa, né, um jovem perguntou para um cara, o mais velho, né, e disse assim, o que é unção? Explica para mim o que é unção. Aí ele disse, tá bom, vem comigo que eu vou explicar para você o que é unção. E aí eles passaram por um lugar, né, e ele mostrou um pássaro na árvore e disse assim, tá vendo aquele pássaro na árvore? Ele disse, sim, estou vendo. Aquilo é a unção? Ele disse, não, aquilo não é a unção. E aí eles continuaram naquela estrada, e aí ele viu e apontou para o jovem uma vaca no campo e disse, está vendo aquela vaca no campo? Sim, estou vendo, aquilo é a unção? Ele disse, não, aquilo não é a unção. Meu Deus, mas o que é a unção então? A unção, o dia que você vê aquela vaca em cima da árvore, no lugar do pássaro, isso é a unção. Pessoas improváveis fazendo coisas impossíveis. Eu preciso entender que a unção de Deus sobre a minha vida vai me capacitar para fazer coisas que nem eu imagino que eu posso fazer. Onde eu consigo essa unção, então? A unção, gente, ela é transferida de algumas formas. Ambiente, associação e influência. Por isso eu fiz questão de estar lá em Campina Grande, recebendo da influência, recebendo daquela unção coletiva. Existe uma unção coletiva aqui hoje, que só existe essa unção coletiva na igreja. Eu sei que cada um tem uma unção específica, cada um tem a unção pessoal, o Deus te ungiu para algo, mas existe uma unção que é chamada unção coletiva, e essa unção coletiva só está disponível na coletividade, quando todos os crentes se juntam, e isso é na igreja. Não tem como pegar essa unção coletiva online. Eu sei, graças a Deus pelo culto online, graças a Deus pelos links que a gente pode ouvir, anotar de novo aquilo que foi dito, mas deixa eu te dizer uma coisa. No online, você fica sabendo de algumas coisas, mas não é na totalidade. O online, ele não está disponível a unção coletiva. Por exemplo, você pode ir para qualquer praia do mundo pelo YouTube, mas no final do vídeo você não vai estar queimado, não vai estar com a maresia, não vai estar com areia no corpo. Ah, mas eu conheço, eu conheço de cor salteada a praia de Cancún, aquela que o Chaves foi. Mas se não foi pessoalmente, você de fato nunca desfrutou daquele lugar. Quantos estão me entendendo aqui? Amém. Aleluia. A unção também, ela é pega, ou a gente se apropria dela, né, por associações. Uma vez perguntaram para o Bud assim, Pastor Bud, por que algumas pessoas recebem da unção e outras não? E aí ele disse algo interessante. Ele diz assim, a unção, ela é como uma injeção. Você precisa que a injeção, ela espete seu corpo, mas para que a gente receba daquela unção, todo o líquido que está dentro daquela injeção precisa ser colocado para dentro do corpo. Mas geralmente, por que algumas pessoas não recebem da unção, Silvio? Porque são crianças. Na primeira espetada já grita, já chora e pede para tirar. Aí o líquido não foi completo. Aleluia, quantos estão me entendendo? E se é pego por associação, às vezes tem unções que a gente não pega do dia para a noite. Quando sabe que tem algumas coisas que acontecem, que a gente precisa estar perto da liderança, para que esse líquido dessa injeção venha a ser injetado em nossa vida, mas vai precisar de tempo. E às vezes, porque algumas ervas amargas, porque algum líder nos corrigiu, fez alguma coisa, a gente já quer que aquela injeção seja tirada e já começa a chorar e fala, não, eu não gostei. Não, eu fiz o rema 1 ano já e já vi que ainda não está bom. Deixa eu te dizer, só entrou metade do líquido, são 2 anos de rema. Aleluia, aleluia. Então se submeta. Amém. Tem muito mais coisa para acontecer ainda. Amém.
É fácil? Claro que não é. Eu me lembro uma vez que eu achei que eu tinha quebrado o pé na academia, cheguei aqui, acho que foi na sexta, eu não lembro mais, eu cheguei aqui na igreja, eu estava até mancando, meu pé estava meio inchado, o sapato estava até desamarrado. Aí chegou no final do culto, eu falei, beleza, vou ali no UPA, né, ver aquele negócio. Aí pensa, cheguei lá, esperando a minha vez para tirar uma chapa, né, do pé, cadê a Sandra? Aleluia. Como é que fala, Sandra, não é chapa? É o quê? Raio-X, gente. Igualzinho chapa para mim, aleluia. Mas tudo bem. E aí eu estava lá esperando a minha vez. Aí depois que tirou o raio-x, aleluia. Aí chegou minha vez de tomar injeção. Só que eu fiquei com uma vergonha porque tinha uma pessoa lá, uma mulher, pensa, que eu estava esperando lá com a Maria, daí a gente escutava uns burburinhos, eu olhava para lá, eu olhava para lá, né, aquela coisa. Aí depois a mulher foi e falou, a moça falou com a Maria e disse assim, né, ele não é o pastor da igreja lá do Verbo da Vida? A gente já foi lá, na sua igreja uma vez, ou duas, eu não lembro mais, né? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, e agora como é que vai fazer? Você coloca no meu lugar, gente. A mulher veio aqui 2 vezes, eu acho que não é isso aqui que ela quer ver do pastor. Mas é a metade da mexerica para fora ali, eu vou dizer, meu Deus do céu. Mas vai, né? Aleluia. Aí graças a Deus não foi ela, aleluia. Foi outra pessoa. Eu falei, obrigado, Senhor, por me livrar dessa vergonha. Mas se eu queria, eu sei que talvez para você que é enfermeiro, isso é a coisa mais normal do mundo, mas para mim não é. Amém? E aí, eu tinha que me submeter. Se eu queria que parasse aquela dor, eu precisaria. Vai, pastor. Aleluia. Às vezes tudo que a gente precisa de uma mudança, pastor, eu quero tanta mudança, então vai, abaixa a calça aí. Não, então não vai mudar. Então não vai mudar. E depois que espetou, você... Jesus. Como o pastor José Roberto diz, né? Nessa hora, não endurece a perna. Porque se endurecer a perna aqui, fica rígido, né? Daí a injeção, a agulha quebra ainda e depois sai do culto assim, né? Aí a gente já sabe, se sair do culto com a perna dura, esse aí endureceu a perna. A gente vai ver ali no café da comunhão, se tiver alguém andando meio assim, você fala, olha lá, você viu? Aquele ali endureceu a perna. Então recebe hoje, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Ai meu Deus, eu tinha muito mais coisa para falar, mas não dá. Olha a hora que é, Jesus me ajuda. Eu quero chamar para cá o grupo de louvor, vocês podem vir para cá, por favor, me ajudar. De fato, eu já estou acabando mesmo. Deixa que a gente conversa mais a respeito dessas coisas outro dia, até porque, gente, eu quero orar por algumas pessoas aqui, impor as mãos sobre elas, em nome de Jesus. Porque a gente sabe pela palavra, o livro de Hebreus, no capítulo 6, diz isso. Fala sobre doutrinas básicas, né? Eu sei que você é sabido de Bíblia, se é doutrina básica, você sabe de cor, né? Até quais são as doutrinas básicas, olha que benção. Eu vou te falar uma verdade, quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu já tinha lido a Bíblia inteira 2 vezes, quando o pastor falou, doutrina básica, está escrito na Bíblia, eu falei, é o quê? Eu fiquei curioso, eu falei, como assim? Se é doutrina básica, diz então, se é básico, até as crianças do DI têm que saber, e às vezes a gente se acha sabido, mas não sabe de cor quais são as doutrinas básicas. Mas eu vou ler para você. Hebreus no capítulo 6 e no verso 1 diz quais são. Diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo. São 6. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, o ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então a unção ela é transferida de algumas formas: ambiente, associação e imposição de mãos. Aleluia. O ambiente que a gente está também é favorável para que a unção de Deus seja transmitida para a nossa vida. É como se fosse uma radiação. Eu não percebo, eu não vejo, mas está operando. Quando sabe que a unção de Deus está operando aqui? Unção de cura, unção de aumento, unção de favor. Pastor, mas eu não estou arrepiado ainda. Você não precisa ficar arrepiado.
Existem coisas que estão operando no ambiente que a gente só vai ver os efeitos depois. Vai ser durante a semana que você vai receber uma ligação. Aleluia. Vai ser durante a semana que você vai ouvir uma boa notícia de algo que operou nesse dia. Essas pessoas que trocaram de carro essa semana, isso foi liberado no domingo. Mas foi a honra, essa visão, a honra, essa unção que trouxe essas coisas para eles. Então, aprende a receber, gente. Às vezes a gente acha que receber é só ficar assim, quando na verdade receber, eu devo fazer o que a ocasião pede. Olha o que diz em 1 Samuel, no capítulo 10. Aleluia. A gente leu lá, né, em 1 Samuel 10, o verso 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, profetizarás, e será mudado em outro homem. Mas olha o que diz o verso 7. Diz assim: quando estes faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Por isso que às vezes algumas pessoas não recebem, porque precisa fazer o que a ocasião está pedindo. Eu estou pedindo para você correr? Não estou pedindo para você correr. Eu estou pedindo para você se mover e receber. Porque é isso que a gente deve fazer quando a ocasião pede. Você pode ficar de pé? A gente vai... Eu quero, antes de a gente, enquanto o grupo de louvor vai cantar uma canção, eu quero orar por algumas pessoas aqui, algumas que eu vou chamar. Mas, se você entende também que você precisa dessa unção, depois você pode vir para cá, que a gente vai impor as mãos sobre você e vamos orar por você também. Pastor, e se for todo mundo? Se for todo mundo, vai todo mundo também, não tem problema não. Aleluia. Quantos creem que nós estamos em um ambiente favorável? Mas eu quero chamar para cá, pode ficar aqui o Ronaldo, a Eliette, a Bia, o Marcelo, a Aline, o André. Aleluia. Bel, você consegue ir ali um pouquinho também? Rapidinho, você assume aí enquanto isso. Mas pode me ajudar aqui cantando uma canção em nome de Jesus Cristo. Você que está aí, você pode se alegrar com eles, orar em outras línguas e receber do ambiente. Lembra? A unção, ela é transferida pelo ambiente. Associação, imposição de mãos, sim, mas o ambiente também é favorável. Pastor, e se você não vier aqui até mim? Recebe do ambiente. Recebe do ambiente. Depois já fica ali também a Sandra, a Cris, a Malu e o Marco. Quem que vai segurar vocês? Não, a unção segura, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro
Uma coisa eu decidi, eu vou ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa eu decidi, eu vou ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa eu decidi, eu vou ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Eu vou ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Se você entende que eu preciso orar por você nessa noite, eu quero te chamar para cá. Em nome de Jesus Cristo. Eu sei que existe aumento, existe provisão, existe favor sobre a nossa vida em nome de Jesus. Mas eu quero convidar você também. Aleluia. Deixa eles vir para cá, eu vou orar por eles primeiro. Eu tenho algo da parte de Deus para liberar. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aqui na frente. A unção de Deus, ela é liberada pela imposição de mãos. Uma das maneiras, né? Pastor, se o senhor não entregar um manto para mim, quer dizer que eu não recebi? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é imposição de mãos. Pronto. E se o senhor não me der nenhuma palavra, eu só vou falar se Deus me disser. Porque eu não seria louco de dizer assim diz o Senhor quando não é Deus que está falando. Mas só o fato de a imposição de mãos estiver acontecendo na minha vida, é ali que eu já estou recebendo. Amém? O grupo de louvor vai cantar uma canção, e aí vocês me ajudam aí orando em outras línguas, que esse povo vai estar recebendo agora uma unção de aumento, uma unção de favor. Aquilo que tem acontecido ao redor do mundo é o que vai acontecer sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que essa unção sobre a vida de vocês, recompensando em nome de Jesus Cristo o tempo de vocês. Estamos em um ambiente favorável, estamos em um ambiente de aumento, estamos em um ambiente em nome de Jesus, em que o que estava parado vai ser colocado em movimento, o que estava estagnado agora vai ser colocado em movimento, e vocês têm desfrutado disso. Mas deixa eu te dizer, esse não é o lugar que Deus deseja, ainda tem mais. Eu quero te encorajar a crer que ainda tem mais em nome de Jesus. Então, Deus, ele se manifesta onde ele é desejado, não onde ele é tolerado. Então é você quem puxa em nome de Jesus, é você quem puxa em nome de Jesus. Então puxe mesmo nessa unção. Aleluia, Pai, obrigado pelo aumento. Você é o Espírito.
buscarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória. Nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
Nome de Jesus. Aleluia. Você não cansou ainda não, né, gente? A gente ainda vai tomar ceia, tem algumas coisas para acontecer. Aleluia. Aleluia. Encoraje você a não parar. Continue. Eu creio, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, produto da oliveira minha, todavia me alegrarei. Aleluia, aleluia. Todavia me alegrarei. Presta atenção aqui, gente. Só um pouquinho, Bel. Continua aí baixinho. E é essa música mesmo, em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Aleluia. A gente nem ceiou ainda. Eu sei que eu estou atrasadíssimo. Em nome de Jesus. Mas não tem problema não. Em nome de Jesus. Aleluia. Mas eu preciso que você entenda algo. Às vezes quando vai chegando no final do ano, a gente fala assim: é no final da pista que o avião tem que colocar mais força. E a gente se empolga porque as coisas vão acontecer. E lá. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu descobri algo. Eu descobri que na pista lá do avião, quando o piloto ele coloca a mão no manche, ele começa a acelerar, mas chega uma hora que ele atinge o V1. O que é isso, pastor? O V1 é a velocidade da decisão. O que é a velocidade da decisão? É nesse momento que o piloto ele tem que soltar a mão do manche, porque não dá tempo mais de o voo ser cancelado. Agora tem que decolar. E o que tiver que arrumar, a gente arruma lá em cima. Deixa eu te dizer, Moreira César atingiu hoje, em nome de Jesus, o V1. Então, solta a mão do manche. O que tiver que arrumar, arruma lá em cima. Não dá tempo mais de voltar atrás. Pelo contrário, haverá aumento, haverá provisão sobre a sua vida. Faz o que a ocasião te pede. Recebe nessa noite um aumento. Aleluia. O pessoal da ceia pode vir pra cá. Aleluia. O controle ainda está
palma de suas mãos. Por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Pela ceia, a gente vai receber agora, Pai, em nome de Jesus. Não floresça e não haja fortuna de restauração completa em nome de Jesus Cristo. Deixa eu te dizer algo, gente. O que está acontecendo aqui agora? Esses aqui não são somente elementos da ceia, não. A Bíblia diz que o pão é o corpo de Cristo. O pão não representa simplesmente. O pão é o corpo de Cristo e o corpo de Cristo. Nós estamos recebendo agora o corpo ungido em nome de Jesus. Existe unção nesse corpo que a gente está recebendo. Então, se tinha doença, vai ter que ir embora. Se tinha falta, ela vai sucumbir. A sobra, a escassez, acabou em nome de Jesus Cristo. Sucumbiu e agora vai haver sobra, vai haver aumento em nome de Jesus. Senta só um pouquinho, os diáconos podem servir a ceia, aleluia. Aham. Mas não é algo comum que está acontecendo aqui agora, não. Não é algo comum que está acontecendo agora. Algo divino está sendo compartilhado com a gente. Existe uma unção em nome de Jesus Cristo nesse lugar. Existe uma unção, aleluia. Ahá. Ahá. Aleluia. Ahá. Quero te encorajar a crer no ambiente que está aqui. Aleluia. Aleluia. Deixa eu encorajar você. Teu sangue leva-me além de todas as alturas. Ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Depois de muito tempo em que em posição de mãos, algo da parte de Deus foi liberado. Não queira buscar mostra tua Deus graça, está liberando para a nossa vida de forma sobrenatural. Só desfruta, só recebe as boas notícias que vão chegar essa semana. Só crê que nós estamos vivendo um ano de galardões e recompensas. Só crê. Posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um
caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue de Jesus que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Bem-vindos a uma vida cheia do Espírito. E a vida cheia do Espírito é isso. Às vezes as coisas não vão se encaixar, mas não significa que Deus não está operando. Às vezes as coisas saem um pouco fora do lugar, no sentido assim de que passou um pouco da hora, aconteceu um pouco diferente do que eu estava acostumado, mas deixa Deus te guiar. Uma das coisas que foi dita para nós naquela conferência foi para que a gente venha a mesmo estar sintonizado com Deus, com a visão, para ouvir Deus e estar ligado com Ele, a ponto de que se Ele quiser mudar alguma coisa, as coisas mudam. Nem sempre tudo vai ser um cumprimento de etapas, ritos, exatamente como foi de outras vezes. Eu sei que o culto tem uma liturgia a ser seguida, mas e se Deus quiser mudar? E se Deus quiser nos puxar a um nível maior de intimidade, sabe? Se a gente quiser desfrutar mais de Deus, a gente vai precisar ir nele e com Ele a lugares que a gente ainda não foi. E eu digo na oração, na comunhão. Aleluia. E aquilo é uma verdade, o que eu disse. Solta a mão do manche. Atingimos V1 agora. Agora só tem que decolar. E o que tiver que arrumar, arruma lá em cima. Não dá tempo mais de abortar esse voo. Aleluia. Não dá tempo mais de frear. Você já chegou até aqui. Sabe o que você deve fazer agora? É acelerar com força. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode comer do pão todos. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu troco meu cálice com cada um de vocês. Em nome de Jesus. E declaro mesmo uma semana extraordinária sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Vamos Nada beber todos. além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. 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 Meu Deus do céu, que ambiente, gente. Vocês vão continuar de pé. Pode deixar a luz apagada. Quero
Sabe, como o pastor falou sobre a unção, eu sei que, como ele disse, que é recebida por ambiente, por associação, eu não sei se vocês perceberam, mas a unção, eu tava com uma tremedeira ali, a unção, ela é tangível, gente. Você tá num lugar onde a presença de Deus está se movendo. Eu não sei como você chegou até aqui, mas eu sei que aqui mudou tudo. Mudou tudo. Teve um delete aqui, deletou aquilo que você viveu até um pouco antes de você entrar aqui e algo novo que você está vivendo agora. Eu subi aqui para falar sobre dízimos e ofertas, sabe? O pastor falou para eu ser rápida, mas eu preciso dizer algumas coisas. Deus está se movendo a nosso favor. A unção está se movendo aqui nesse lugar e não tem como a gente ficar quieto. Não tem como. Não, a unção, ela é aumentada, gente. A unção, se você pega ela no ar, pega aquilo que Deus tem para você, pega aquilo que foi liberado sobre a sua vida hoje. Tudo mudou, gente. Tudo mudou. Coisa nova para nós. Deus está fazendo coisa nova. Aquilo que o Senhor entregou para você, o seu chamado, o seu talento vai acontecer, mas é tudo novo, de uma forma nova. Eu quero ler algo para você que eu anotei aqui, ó. Quando nós vivemos por um propósito, as propostas não nos atraem. Aleluia, nós estamos vivendo com um propósito. A unção é perceptível, o mover, a presença do Senhor sobre a nossa vida, aqui nesse ambiente, o que a gente está vivendo. Pega isso para você. Outra coisa que eu anotei também, coisas que eu ouvi lá em Campina Grande, mas eu faço questão de dividir, eu já não lembro nem quem disse, mas não tem problema. Que diz assim: avance para conquistar novos territórios, mas guarda aquilo que você já conquistou. Você é o guardião daquilo que Deus já liberou, daquilo que Deus já te entregou. Você é o guardião da unção que opera sobre a sua vida, daquilo que Deus tem para você. Guarda isso. Eu sei que a gente vai alcançar mais, como o pastor disse, a gente vai voar, não tem como mais parar. Mas guarda aquilo que você já pegou até aqui. Guarda, porque eu sei que a mesma coisa que nos trouxe até aqui, essa unção, essa palavra, vai nos levar para onde a gente precisa chegar. A gente vai chegar lá, gente, se a gente não desistir, se a gente segurar. Se você segurar, você vence. Se você não desistir, você vence. E se você não desistir, você vai colher os frutos de não ter desistido. Em nome de Jesus, pega isso para você. Agora eu deixo você sentar. Aleluia. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Sabe, e pensando sobre essas coisas, eu estava pensando sobre o que eu ia falar, né? Nessa parte de dízimos e ofertas, porque tem um mover do Senhor aqui. Tem um mover do Senhor aqui nesse ambiente. E falando sobre unção, né? O pastor colocou o cartaz que estava aqui. Você pode colocar o cartaz de novo, por favor? O cartaz do culto. Aleluia. Honrando e recebendo da unção. Sabe, queridos, eu sei que você recebeu tudo hoje, mas a gente precisa honrar essa unção. Aleluia. E a honra, ela é demonstrada através de algumas atitudes nossas. E o nosso dízimo é as nossas ofertas. Sabe que eu creio que você já recebeu muita coisa até aqui, muita palavra boa, coisas liberadas desde quando você entrou nessa igreja até aqui. A gente tem aprendido, a gente tem crescido, a gente tem avançado. A percepção aqui no meu espírito, enquanto a gente estava, né, no mover aqui, é velocidade mesmo, gente. É um despertamento para que a gente venha ser mais veloz, posicionamento para que a gente venha correr aquilo que Deus tem para nós. E nos nossos dízimos e nas nossas ofertas também não é diferente. Sabe que a gente nunca vai ganhar de Deus, não dá? Deus derrama tudo sobre nós. Ele dá o dom, Ele dá o talento, Ele dá a graça. Nós fomos salvos por conta da graça. É tudo de graça. Ele deu o chamado, Ele deu tudo para nós. É tudo dele. Aleluia. A gente não vai superar Ele no dar. Lá em João 3, no verso 16, diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus nos amou de uma maneira que a Bíblia não tem, nem no Google não fala, né? Que tamanho que é, as versões não falam que tamanho que é o amor de Deus por nós que deu. Ele deu, a gente não vai superar Ele no dar. Ele deu o único que Ele tinha. Ele tinha o unigênito, Ele tinha um. Mas Ele sabia que se Ele desse, aleluia, se Ele semeasse Jesus, olha quantos de nós Ele já tem conquistado ao redor do mundo. Jesus se tornou o primogênito. E é a mesma coisa com as nossas ofertas. Sabe que a unção,
A graça é tudo de graça. Tudo que a gente tem aprendido aqui é de graça. Mas essa casa, essa porta, ela precisa continuar aberta. Para que a gente venha continuar recebendo, crescendo, avançando. A palavra para nós é expansão, gente. E tudo é feito com dinheiro. Amém? Aleluia. E sabe que, como o pastor disse aqui, né? Ele falou sobre o Salmo 23. E se isso for verdade para nós, que o Senhor é o nosso pastor, a gente não vai ter problema com dinheiro, gente. Você não vai ter problema com dinheiro. Isso precisa ser verdade para nós, que Deus é a nossa fonte, que Ele é o nosso pastor e nada vai faltar. Porque se a gente for parar para pensar, dízimos a gente já sabe que é 10%, né? Então vamos lá, se você ganha R$1.000, seu dízimo é R$100, que isso tá claro para nós, amém? O que a gente faz com R$100? Aleluia! Hoje. Mas isso é um princípio, um mandamento do Senhor, que Ele disse para que a casa dele pudesse ser mantida, pudesse continuar aberta, alcançando a vida das outras pessoas. Eu sei que muito mais gente vai chegar, gente. Você crendo ou não, aqui vai ficar pequeno. Você crendo ou não, o reino vai avançar. Mas olha que coisa boa, Deus nos dá a oportunidade de fazer parte de tudo isso. Meu Deus do céu, porque quem semeia, colhe. E aí a palavra fala pra gente honrar o Senhor, tá lá em Provérbios. Eu tenho que ser rápida, gente, por isso que eu não tô abrindo. Mas se você é crente bereano, você abre as escrituras lá, tá em Provérbios 3, o verso 9, que diz: honra o Senhor com seus bens. Ele já está ensinando como é que faz a honra. É através de alguma coisa. E honra é quando a gente faz distinção. Aleluia. Sabe? É você favorecer. Você dá o seu primeiro, o seu melhor. Aleluia. As diaconisas podem passar os envelopes. Sabe, queridos, eu quero que a gente faça essas coisas com consciência. A gente está crescendo, a gente está avançando. Vai chegar muito dinheiro na sua mão. Você crê nisso? Se o Senhor é o seu pastor, nada vai faltar. Vai chegar aquilo que você precisa. Então não olha valor. Não olha valor, só seja fiel àquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Seja fiel. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Não é por conta de... A gente não honra ao Senhor, a gente não dizime oferta por medo. A gente faz porque a gente ama. Porque a gente sabe aquilo que a gente tem recebido. A gente sabe para onde a gente está indo. E dinheiro na mão do crente é recurso. Dinheiro na nossa mão é recurso para que o reino avance. Amém? Com essa consciência, aleluia, você pode ficar de pé. Mesmo que você não trouxe nada hoje, não tem problema. Mas fala para o Senhor: Pai, o Senhor disse que o Senhor dá semente àquele que semeia. E eu quero semear. Eu quero semear. Sabe, se você também não tem espécie, se você hoje não trouxe os seus milhões, aleluia. Se você não trouxe hoje os seus 100 mil, você pode fazer na maquininha. Você pode fazer no Pix. A gente pede que se você fizer no Pix, é o CNPJ da igreja, você envia o comprovante para a Aline. Aleluia. Ou pode fazer no débito lá atrás também. Mas honre ao Senhor. Honre ao Senhor, é isso que Ele deseja. Ele te deu tudo. Eu já sei que o dízimos e ofertas aqui de quinta-feira foi muito bom. Sabe? O Senhor te dá criatividade, vai trabalhar junto com você. Você leva Ele para passear e a gente não quer devolver 10% do que é dele. Aleluia, na verdade é tudo dele. Porque quem nos deu a inteligência, a sabedoria para fazer, para criar, para realizar, para trabalhar é Ele. E Ele nos ensinou como que a gente faz para enriquecer. Ele quer mesmo que você tenha muito dinheiro mesmo. Aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu declaro, Senhor, muito dinheiro chegando para a vida dos meus irmãos. Recursos mesmo, Pai. Aquilo que eles têm chamado, aquilo que eles têm declarado, aquilo que eles têm colocado como necessidade, Senhor, chegando nas mãos deles, Pai. Não vai faltar para tudo aquilo que eles precisam, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, como a gente sempre tem falado aqui, os melhores horários, os horários administrativos, para que todos nós possamos estar aqui, honrando ao Senhor, congregando na igreja. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, para os meus irmãos, eu declaro que quem precisa vender, vai vender, quem precisa comprar, vai comprar. Eu declaro, Pai, que vai chegar e vai ser sobrenatural, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode trazer para cá. Em ti
muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és. Não há o que temer, em todo tempo tu guardas. Tu me guardas. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Sou da fé, sou da fé. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Sou da fé, sou da fé. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Aleluia. Ai, gente, que coisa boa, viu? Que coisa boa. Eu tô rindo que eu vi o Marco dançando ali, daí eu... Ah, mas mexeu, né? Aleluia. Isso aí. Isso aí. Interessa, você vai correr, cara. Parece que tá de calça jeans molhada, mas corre, em nome de Jesus. Corre amarrado, mas corre, aleluia, né? Deus é bom, em nome de Jesus. Só vou dar alguns recados antes da gente ir pra lá, tomar um café junto, né? Quinta-feira a gente tá de volta, às 8 da noite. O culto não é café com leite, em nome de Jesus Cristo. Então, compareça, eu sei que vai ser uma bênção. No dia 26 agora desse mês, no sábado, às 8 da noite, a gente tem uma reunião aqui, né? Com todos os colaboradores. Seja qual departamento que você faz parte, diaconato, música, departamento infantil, limpeza, não importa. Venha, compareça. Ah, você que não faz parte de nenhum. Eu quero vir, pastor, pode? Por favor, pode vir, venha. É bom para ver como a banda toca, né? Ouvir algumas coisas, mas é benção em nome de Jesus, amém? Eu quero chamar para cá a aniversariante, cadê ela? Eita, agora. Vem, Tainá. A gente vai orar pela vida dela. Enquanto ela vem para cá, tem a... É verdade. Enquanto ela vem pra cá, deixa eu só dar um recadinho rápido. As camisetas do Povo Mais Feliz da Terra ficaram prontas. A gente falou lá com a Irilma, né? E aí ela queria que a gente trouxesse já, mas como dessa vez a gente não levou bagagem para despachar, levamos só de mão. E aí eu aprendi, sabe? A gente vai viajando mais, você vai aprendendo a não levar o que você não usa. Mas deixa isso para uma outra ministração, né? Senão a gente usa de novo. Mas você tem que aprender a levar só o que você vai usar. Então, por conta disso, a gente não pôde trazer. Ah, tem mais gente aí, contaram para mim o ponto aqui, ó. O ponto me contou aqui, aleluia, que tem mais gente, aleluia. É isso mesmo, aleluia. Produção, aleluia. É isso, produção. Aleluia, obrigado, aleluia. Então, daqui uns dias as camisetas estão chegando mesmo, que ela vai ter que despachar, tá? Então, se você puder, já pode procurar então a Aline ou a Malu para que faça o pagamento da camiseta, porque assim que ela chegar, a gente vai ter que chegar junto também, né? Aleluia. Mas eu creio em nome de Jesus que é bênção.
Quando a gente orar por elas, eu já encorajo você a sair por essa porta, pegar aqui à direita e já admira a revitalização desse corredor, em nome de Jesus Cristo, que agora parece que está abandonado, mas pela fé a gente já vê a revitalização, uns vasos que chamam, uns vasos bonitos ali, umas luzes diferentes, o telhado, tudo. Você passa por ali e já vai admirando o que foi feito em nome de Jesus, amém? Para que a gente possa tomar um café juntos. Estenda suas mãos para cá. Pai, obrigado por um tempo de avanço, de crescimento, de favor, Pai, da parte do Senhor sobre as tuas filhas, em nome de Jesus Cristo, correndo sua carreira com maior velocidade, com facilidade e sendo surpreendidas pela boa e poderosa mão do Senhor nessa nova estação, nesse tempo favorável que elas estão vivendo, em nome de Jesus Cristo. Oro por algo novíssimo em folha para a vida delas, chegando em nome de Jesus Cristo. Já te agradecemos pelo nosso café, declaramos abençoado pela oração e pela palavra, no nome de Jesus, e nunca vai faltar na nossa mesa e dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Então, sai por aqui, mulheres e crianças primeiro, e a gente toma um café junto ali no fundo.